Senhoras, senhores, muita luz e muita paz em nossos corações. Aula magna psicanálise, a gênese ou psicogênese do trauma. Sou Mero Robert Filho, psicanalista clínico e terapeuta da alma. E essa aula é especialmente para leigos, para aqueles que têm pouca familiaridade pela terapia, pela psicanálise, tornando-a acessível a todos nós. Onde surgiam as histéricas? Onde surgiam os traumas? Coisa curiosa, Sigmund Freud, após a sua estadia na França, em Salpêtrière de Charcot, onde Charcot fazia seus espetáculos misturado com neurologia, demonstrando o valor da hipnose e na origem traumática, psíquica da histeria. Consequentemente, nós afirmamos e nós contestamos ao mesmo tempo o fato de que o trauma em psicanálise ele tem uma origem radicada ou numa primeira instância numa fantasia de sedução ou numa precocidade do ato. Lacan, psicanalista francês que faz uma releitura de Freud, falava muito da fantasia, validando a fantasia. E Ferenczi, contemporâneo de Freud, defendia a teoria da clivagem, que é onde o trauma está entre uma divisão do ego, do ser, do eu, e nessa divisão entre um estado neurótico e um estado psicótico, a clivagem seria a precursora do que hoje nós conhecemos como o borderline. Muitas pessoas enfermas, digamos assim, ou estagiando o borderline, ele tem essa diferenciação da esquizofrenia. O borderline é um permear entre a neurose e a psicose, enquanto a esquizofrenia é uma cisão baseada, calcada na psicose. Isso é importante, anote aí. Muito bem. Dentro dessa teoria do trauma, da sedução, vamos remeter à infância. Até os 5 anos de idade, a criança não tem consciência ou ato consciente do que seja um abuso sexual. Não tem. É muito comum, principalmente nas zonas rurais, nas famílias de baixo grau intelectual, nos lares onde o pai é às vezes um alcoólatra ou às vezes alguém rudimentar, ignorante, me perdoe usar essa palavra, mas essa é a palavra que cabe dentro desse seixo, dentro desse nexo, quando o pai é ignorante da leveza que se deve tratar uma criança e a mãe é uma castradora que manda e desmanda e se não obedecer cai no chinelo, cai na vara de marmelo. Às vezes a criança com 3, 4 anos recebe beliscões no órgão genital, recebe beliscões no bico dos seios, ainda não formado. E com isso, a criança não entende naquele momento que é um trauma, que é uma fantasia, que é um abuso sexual. E ela recalca para dentro de si. Porém, chegando à puberdade, vamos falar principalmente das meninas, Deus as abençoe, as mocinhas, Quando elas entram na puberdade, quando elas têm a primeira menstruação, quando elas começam a ter já o processo de ovulação, já tem uma certa excitação sexual, uma atração pelos meninos ou por outras meninas, dependendo da sua etiologia, da sua preferência ou escolha em termos de objeto, em termos de satisfação narcísica. Então, quando a menina já tem uma noção, o trauma recalcado volta e ela se sente, então, abusada. E é esse abuso de um trauma recalcado que Sigmund Freud chamou de sintoma. Sintoma neurótico, sintoma histérico. Por quê? Porque é um prazer
que não foi satisfeito. É um abuso gerado por uma sedução. É uma falsa noção da realidade do ser, do ego. É uma sensação de incompletude, de falta, de sujeira, de conspurcação. Então, por isso que muitos sintomas neuróticos, histéricos, compulsivos e até mesmo psicóticos vêm na puberdade. Na sua grande maioria foram abusos nessa idade infantil que ficaram gravados. O inconsciente é um repositório quase infinitesimal de imagens, sensações imagéticas, fantasmagóricas, tudo está guardado dentro de nós. Tudo estando guardado dentro de nós, seja ele através da fantasia, quando a criança sonhou que foi abusada e não consegue discernir, ou ouviu uma cena de relacionamento carnal dos pais e tomou aquilo num sonho, num processo onírico, num deslocamento e numa manifestação onírica, numa condensação da imagética fantasmática dentro do seu eu. O seu eu narcísico, o narcisismo primário, é a fonte do ego, é a fonte da constituição primária do eu. Então, essa fonte narcísica foi ferida. E essa ferida narcísica levou, então, a uma constituição do aparelho psíquico num limiar traumático. Qual é o papel da psicanálise dentro desse contexto? É de denúncia. É de ressignificação, é de demonstrar e ajudar, sendo o veículo pela cura pela fala, talking cure, a cura pela fala, ou então a cura pelo amor, love cure, né? Então assim, a cura pelo amor seria o quê? A ressignificação do trauma se autoamando, recuperando-se da ferida narcísica, restaurando o narcisismo primário. Eu me amo, eu me aceito, eu me completo, eu me locupleto, eu encho dentro de mim de amor maior do que o outro tentou ferir-me, maior do que o outro tentou escandalizar-me, maior do que o outro tentou me retirar do eixo. Eu restituo o meu ego em fragmentos para oportunizar nesta vida o ensanche de ser feliz, sem cair numa neurose compulsiva ou numa neurose obsessiva, sem recorrer a superstições, sem recorrer a atos fantásticos de exorcismo do psiquismo aniquilado pelo trauma. Então, para Lacan, voltando a Lacan agora, o psicanalista francês, que faz uma releitura de Freud, a fantasia é muito importante. E é através da leitura da fantasia que nós chegaremos à psicogênese da psicose. É através da leitura do trauma que nós iremos ajudar o paciente a vencer o sintoma, a vencer as crises histéricas, as crises de conversão. O que é a psicossomática dentro da psicanálise? É justamente o retorno do recalcado. O sintoma é a forma que o inconsciente tem de falar aquilo que está guardado e doendo dentro de nós. Então o sintoma é muito importante para a psicanálise, porque é através do sintoma que nós chegaremos à psicogênese do trauma. O sintoma é uma releitura do trauma. Freud, até 1920, acreditava que os efeitos traumáticos vinham da não satisfação do princípio de prazer. Que o aparelho psíquico enchia-se de prazer para compensar o desprazer de uma dor, de um trauma, de uma lembrança de sedução, de um abandono, de uma castração traumática, de um efeito que podemos calcular como bullying na escola, como os pais que surravam a criança, como ser deixado de castigo no escuro. Tudo isso foi recalcado. E o retorno do recalcado vai se simbolizar através de uma enfermidade, de uma doença, de algo sintomático e de efeitos muitas vezes nocivos dentro do eu. Então o papel da psicanálise é de denunciar dentro da pessoa, através do próprio paciente, essa inscrição traumática,
para recuperar o seu ego no seu narcisismo saudável e não no narcísico patológico ou além, né, do megalomaníaco e do complexo de superioridade, inferioridade, etc. Um narcisismo primário, um narcisismo de quem se ama, de quem se cuida, de quem se valoriza, de quem se externa com segurança, de quem sabe perdoar, mas não esquece a falta, de quem sabe ressignificar, mas não apaga com uma borracha o trauma. Nós não podemos suprimir pela hipnose o trauma, porque vai voltar. O inconsciente é um repositório muito fidedigno às nossas vivências primárias, primevas e transatas. Então nós não vamos apagar o que nós somos, o que nós vivemos, mas nós precisamos colocar cada coisa nos eixos. É como você pegar uma estante de livros. O trauma é como se alguém retirasse um livro e deixasse tudo bagunçado ali. Então você, através da terapia, através do psicoterapeuta ou do psicanalista, ou da terapia que lhe melhor aprouver, nós vamos pegar simbolicamente esse livro, vamos recolocá-lo na estante e vamos empilhar novamente a pilha de informações. Com isso, te ajudando a ressignificar. O livro ficará dobrado? Muitas vezes ficará. Pode ser manchado com borra de café? Pode. Pode ser manchado com gotas de lágrimas? Enquanto as lágrimas não foram de sangue, elas são secáveis. Elas são ressignificáveis. Elas são ressocializadas. Elas são de origem traumática, porém não precisa ser a cadência da sua vida. O trauma não precisa ser tudo que você tem para lembrar, tudo que você tem para somatizar. Você pode recuperar. E agora eu lhe pergunto, diz para mim nesse momento, escreve na barra de rolagem, uma lembrança feliz da sua infância. Diga para mim um momento feliz da sua vida. Coloque em pratos limpos o momento que você se olhou no espelho e se disse: nossa, como eu sou bonito, como eu sou bonita, como eu me amo, como eu me desejo, como eu me ressignifico, como eu me situo dentro dessa parcimônia etérica e empírea do eu cósmico, maravilhosamente centrado no eu microcosmo, no eu humano. Você é filho das estrelas. Você é um raio de luz. Você é o sol e o luar. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo que eu fale a língua dos anjos, sem amor eu nada sou. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Sem amor, eu sou apenas o sino que soa, ou uma embarcação à deriva. O amor é o fogo que arde de contente. É o contentar-se mesmo estando descontente. Camões, o poeta, falou. E é esse amor que a psicanálise tem como meta e significação da vida. Amai com todas as tuas forças o ente amado que mais se assemelha à tua essência, à tua família. Amai com toda a força tudo aquilo que projetas na frente do espelho, o teu eu. Um pouquinho de narcisismo não faz mal a ninguém. Homero Robert Filho, psicanalista, um ósculo de luz no teu coração.